Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Nesse capítulo nós vamos começar a falar sobre escoamento viscoso incompressível externo. Esse capítulo vem para fechar esse semestre do curso de Mecânica dos Fluidos. Então vamos lá estudar um pouco sobre o que é camada limite, forças de sustentação, arrasto. Vamos estudar um pouquinho de aerodinâmica de corpos. Vamos dar uma introdução a isso. Vamos lá então. Aqui nós temos alguns detalhes do escoamento viscoso em torno de um aerofólio. Nós temos o aerofólio aqui, certo? E o escoamento está contornando esse aerofólio. O que nós estamos vendo aqui nesse aerofólio? O que está pontilhado é a camada limite do aerofólio. Nós temos aqui o efeito da camada limite. Nesse ponto aqui é o ponto de estagnação. Esse fluido, a partícula desse fluido que vem seguindo essa linha de corrente, ela chega nesse ponto e ela é desacelerada até zero, porque é o ponto de estagnação. Nesse ponto nós temos a pressão máxima no nosso aerofólio. A partir de então, o gradiente de pressão ele vai começar a decrescer até que ele vai chegar em zero e a partir daqui ele é um gradiente de pressão negativo, menor que zero. Quando o gradiente de pressão ele é menor que zero, ele pode separar o escoamento. E se o escoamento separar, pode gerar uma esteira viscosa. Então a gente vai ver até o final do capítulo que esse aerofólio ele tem uma carenagem, que essa carenagem ela é feita para diminuir essa esteira viscosa do escoamento. E assim você não ter tanto problema de separação da camada limite, porque essa esteira aqui é uma esteira de baixa pressão, que você acaba perdendo energia nessa esteira. Então diminuir essa esteira vai melhorar as componentes do meu aerofólio. O histórico da camada limite. Primeiro a gente viu lá a equação de Euler, quando considerou que a viscosidade para alguns escoamentos podiam ser desprezíveis, né? Então você tinha a viscosidade em torno de zero. Depois, Navier e Stokes, eles formularam as equações de Navier e Stokes. Navier foi um pouquinho antes de Stokes, né? Navier descobriu as equações em 1827, Stokes logo depois, em regiões geograficamente separadas. E eles observaram que quando você tem uma viscosidade diferente de zero, você possui uma dificuldade em obter uma solução universal. E para resolver isso, veio Prandtl, em 1904. E Prandtl disse que os efeitos viscosos eles vão ser divididos na camada limite em duas regiões. Uma região que vai ser próxima à parede, que é a região que vai ter a camada limite, ou seja, nessa região os efeitos viscosos são importantes, e uma região que não é mais influenciada pela parede, ou seja, você vai ter uma parede, eu estou desenhando a parede aqui. Se você tiver, por exemplo, um escoamento passando sobre essa parede, o escoamento ele vai tender a se retardar perto da parede e a partir de um ponto a parede não mais influencia no meu escoamento. A velocidade da corrente livre ela não depende mais da viscosidade do fluido próximo da parede. Os efeitos viscosos eles são importantes. Na região mais afastada da minha parede, os efeitos viscosos são desprezíveis. Com base nisso, foi desenvolvida a teoria da camada limite, que é uma teoria que é completamente baseada a partir de uma análise experimental. Esse conceito de camada limite, ele vai marcar o começo da mecânica dos fluidos moderna. Até então, tudo que a gente tinha
estudado anteriormente, tanto lá na hidrostática quanto para escoamentos em um tubo, aquelas equações de Euler. Essas equações estão relacionadas à mecânica dos fluidos clássica. Agora, a mecânica dos fluidos moderna vai estudar os efeitos da camada limite em regiões aí próximas de superfícies. Então, nós temos aqui a camada limite sobre uma placa plana. A camada limite em uma placa plana, ela vai ser dividida também em 3 regiões. A primeira região é a chamada região com escoamento laminar. Independente do tamanho da placa, sempre a gente vai ter uma parte do escoamento que vai ser laminar. Pode ser que essa parte seja tão pequena, seja quase desprezível. Um exemplo, durante o capítulo, vocês vão ver que a camada limite laminar é 0,03% do comprimento da superfície, que não é nada, mas ela existe. A camada limite laminar sempre vai existir. Nesse caso aqui, o escoamento ele chega no bordo de ataque dessa placa. A partir desse bordo de ataque, a velocidade da corrente livre, esse perfil que era uniforme, ele começa a sofrer uma deflexão devido aos efeitos viscosos que próximos à parede eles são importantes. Nesse caso, o perfil começa a se desenvolver e você tem o desenvolvimento então de um gradiente de velocidade nessa região da camada limite. Você tem esse gradiente, ele começa a se desenvolver, o número de Reynolds ele começa a aumentar. Nós vamos ver que o Reynolds de uma placa plana vai ser igual a ρ v x sobre μ, ou seja, a partir desse ponto aqui a gente vai contar o valor do x. Então o Reynolds ele começa a aumentar à medida que o x meu vai aumentando. Então, se eu aumento o valor do x, consequentemente o meu valor do Reynolds vai aumentando. E ele vai chegar numa faixa que vai começar a ter uma zona de transição. Em seguida, você tem uma camada limite turbulenta, tá? Você tem a camada limite laminar, região de transição e camada limite turbulenta. Sempre eu vou ter camada limite turbulenta? Não, necessariamente. Se a minha velocidade for muito baixa, pode ser que o meu Reynolds não atinja o Reynolds de transição de uma placa plana. E quanto que é o Reynolds de transição de uma placa plana? Vai ser aproximadamente 5 vezes 10 à quinta. Quando o Reynolds for maior que 5 vezes 10 à quinta, a gente vai considerar que tem o escoamento turbulento. Então vamos lá. Para uma placa plana, nós sabemos que o número de Reynolds ele é dado por ρv, ou U aqui, né? Velocidade da corrente livre, vezes o x a partir do bordo de ataque sobre a viscosidade. A transição da turbulência vai ser o valor para o x que o Reynolds dá 5 vezes 10 à quinta. E sobre uma placa plana infinita, a velocidade U fora da camada limite ela é constante. Nesse caso que nós tínhamos aqui, fora da camada limite, a partir daqui para cima, a minha velocidade U ela permanece constante, não é mais afetada, o perfil de velocidade ele não é mais afetado pela placa plana. Considerando que essa é uma região não viscosa, a pressão também é constante fora da placa plana. Portanto, esse é um escoamento com gradiente de pressão zero. Fora da placa plana, você não tem gradiente de pressão, visto que o escoamento ele permanece com uma velocidade constante, com a pressão também constante. Vamos agora para o item 8.2, que a gente vai definir como é a camada limite. O que nós sabemos até então? Nós sabemos que quando nós temos um escoamento próximo a uma placa, a parte do escoamento que está mais rente à placa, ela é influenciada pelos efeitos viscosos e a partir desses efeitos viscosos, a redução da velocidade do escoamento vai definir a camada limite.
No entanto, qual que é o valor limite para a camada limite? Quando eu vou saber que uma superfície está influenciando ou não o escoamento? Para isso, nós precisamos definir a chamada espessura da camada limite. A espessura da camada limite, que a gente vai chamar de delta, ela é definida como a distância da superfície na qual a velocidade situa-se dentro de 1% da velocidade da corrente livre. Isso é, U é igual a 0,99 vezes U maiúsculo. Quando nós voltamos aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Se nós pegarmos um ponto do limite imaginário da camada limite, nesse ponto, por exemplo, a velocidade minha, Uzinho, é igual a 0,99 da velocidade Uzão. Isso para qualquer ponto da minha linha imaginária aqui. E esse ponto ele vai estar associado com uma altura y, considerando aqui que o y parte da placa, que eu vou chamar de delta. Então essa é a minha espessura da camada limite. A espessura de deslocamento, que é o delta asterisco, é a distância que a placa seria deslocada de modo que a perda de fluxo de massa fosse equivalente à perda causada pela camada limite. Portanto, o delta asterisco, o que ele é? Ele é a distância que eu tenho que deslocar a placa, que eu tenho que pegar minha placa e levantar ela, para que, se eu tivesse ainda a velocidade uniforme, a minha perda de massa ela fosse equivalente à causada pela camada limite. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar a figura. Nós temos também a espessura da quantidade de movimento, que vai ser definida como θ. Essa espessura é a distância que a placa deve ser movida de modo que a perda do fluxo, nesse caso agora, antes era fluxo de massa, o delta asterisco é relacionado ao fluxo de massa, e o θ é relacionado à quantidade de movimento. Nesse caso, quanto que eu tenho que deslocar a minha placa para cima para que a perda de fluxo da quantidade de movimento fosse equivalente à perda real causada pela camada limite para um escoamento incompressível. Então, imagine o que é o delta asterisco. O meu escoamento ele é retardado devido à presença da placa plana. Essa placa plana ela causa um gradiente de velocidade. O delta asterisco é quanto eu tenho que deslocar a placa plana para cima para que o fluxo de massa seja equivalente com se eu tivesse um escoamento uniforme ainda. Portanto, o delta asterisco ele sempre é menor do que o delta. Mas o fluxo de massa do escoamento com o delta asterisco e com o delta eles são equivalentes. Já o meu θ é a mesma coisa, é a mesma ideia do delta asterisco, mas só que agora em momento. Quanto que eu tenho que deslocar a minha placa para cima para que eu tenha um escoamento uniforme, completamente uniforme, mas só que esse deslocamento vai dar o mesmo momento do escoamento com uma placa plana com uma espessura de perturbação delta. Nós podemos calcular tanto a espessura de deslocamento quanto a espessura de momento e a espessura da camada limite. Para a espessura de deslocamento, nós vamos fazer isso através dos fluxos mássicos. Como que nós podemos calcular o fluxo mássico em A? O fluxo mássico em A vai ser, eu vou partir do delta asterisco, tá? Então o y meu ele parte do delta asterisco e ele vai até o infinito. O fluxo de B ele parte também do zero e vai até o infinito aqui, tá? Vou deixar mais infinito aqui. Portanto, se nós quisermos calcular o fluxo de massa, nós podemos fazer a integral de delta asterisco até infinito e de zero até infinito. Portanto, nós temos aqui ρ, nesse caso o U vai ser o U constante, vezes o B. Já no B, a gente tem o perfil
da nossa velocidade, o perfil da camada limite. Esses dois, o fluxo de massa de A e o fluxo de massa de B, para a espessura de deslocamento, esse fluxo ele tem que ser igual. Portanto, a massa de B, a vazão mássica de B, tem que ser igual à vazão mássica de A. Desse jeito, o que nós podemos fazer? O que nós sabemos? Acima de delta, o que eu tenho aqui? A minha velocidade é constante igual a U, então posso separar a minha integral. Nesse caso aqui, o que nós temos? O ρ, ele é uma constante do escoamento, então nós podemos retirar o ρ, já que é um escoamento incompressível. Podemos retirar o B também. Fazendo isso, nós temos que a integral de 0 até infinito de U dy tem que ser igual à integral de delta asterisco até infinito de U dy. Mas o que é essa integral? Essa integral nada mais é que se eu considerasse de 0 até infinito menos de 0 até delta asterisco. Nós podemos passar essa integral para esse lado e o que nós vamos ter? Nós vamos ter que a integral de 0 até delta asterisco é igual à integral de 0 até infinito de U menos Uzinho dy. A integral de 0 até delta asterisco de U dy, U é constante, vai para fora da integral, vai sobrar apenas delta asterisco. Então nós temos que delta asterisco vezes U é igual à integral de 0 até infinito de U menos Uzinho dy. Nós podemos dividir os dois lados por U. Fazendo isso, nós obtemos que a espessura de deslocamento ela é igual à integral de 0 até infinito de 1 menos U, Uzinho sobre Uzão dy. Só que o que acontece? Quando a gente tem y maior que delta, eu estou fora, eu estou na região que não é afetada pela camada limite. Ou seja, nessa região, Uzinho é igual a Uzão. Assim, quando a gente integra essa parte, Uzinho sobre Uzão, acima de delta, eu tenho Uzão sobre Uzão, 1 menos 1 dá 0, então essa região é 0. Acima de y maior que delta, isso dá 0. Portanto, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que delta asterisco vai ser integral de 0 até delta de 1 menos o Uzinho sobre Uzão dy. Nós vamos integrar até delta porque acima de delta isso é 0. Portanto, aqui nós temos a nossa expressão para a espessura de deslocamento. Nós podemos também calcular de uma maneira similar a espessura da quantidade de movimento. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos que a vazão mássica ela vai ser definida por ρ U W dy, isso daí de 0 até infinito. E a diferença na quantidade de movimento ela vai ser expressa por isso daqui. Integral de 0 até infinito de ρ U Uzão menos Uzinho W dy. E a diferença de momento para a espessura vai ser essa uma, ρ U ao quadrado θ vezes o W. Portanto, nós devemos igualar a espessura da quantidade de movimento em função de θ com a diferença na quantidade de movimento. Dessa forma, quando nós dividimos aqui por u quadrado, a gente vai obter essa nova expressão para θ. Similarmente, aqui o que vai acontecer vai ser a mesma coisa, a gente vai integrar apenas de 0 até delta, porque é o espaço que está sobre a camada limite. Quando u é maior que delta, uzinho é igual a uzão, e a gente tem 1 aqui e 1 aqui, essa integral dá 0, e o θ também dá 0. Nós temos algumas hipóteses simplificadoras que foram usadas. Nós consideramos que u é constante fora da camada limite. Nós temos também que a derivada de u com relação a y tende a 0 em y igual a delta, ou seja, acima de y igual a delta, a gente não tem variação na velocidade. E também nós desprezamos a componente em v dentro da camada limite, sugerindo que essa componente é muito pequena.
A quarta condição, ela estabelece que nós devemos desprezar a variação de pressão na vertical na nossa camada limite, já que a distribuição da pressão da corrente livre está já em cima da camada limite. Essa variação de pressão em Y ela é muito pequena e a gente não vai considerar. No exemplo 8.1 que nós temos que ar escoa dentro da seção de contração de entrada de um túnel de vento de laboratório de graduação. O ar entra em seguida na seção de teste, que é um duto de seção quadrada com lados de 305 mm. A seção de teste ela tem 609 mm de comprimento. Em uma condição de operação, o ar deixa a contração a 50,2 metros por segundo com espessura de camada limite desprezível. Medições mostram que as camadas limites a jusante no final da seção de teste têm 20,3 milímetros de espessura. Avalie a espessura de deslocamento das camadas limites neste local. Calcule a variação da pressão estática ao longo da seção de teste no túnel de vento. Estime a força de arrasto total causada pelo atrito superficial sobre cada parede do túnel de vento. Assuma um perfil de escoamento turbulento de sétima potência desde a borda de ataque. Vamos então para a resolução do exemplo 8.1. Então eu estou desenhando aqui a seção de teste do túnel de vento, tá? Essas paredes elas estão fixas. Nós temos a entrada que vai ser em 1 aqui, tá? E essa linha tracejada é o nosso volume de controle, que na verdade está quase dentro aí da camada limite, tá? Então na entrada você tem uma velocidade V. Aqui a primeira seção é a seção 1. E a seção de saída do túnel de vento é a seção 2. Essa seção é uma seção quadrada, portanto, eu vou desenhar a vista frontal da seção aqui. É uma seção quadrada que tem OH de 305 milímetros. Eu poderia usar correlação para tubo? Não, porque o escoamento não está completamente desenvolvido dentro da seção. Portanto, esse é um problema de camada limite. Nessa região, a variação da camada limite ela é importante. Nós devemos encontrar, primeiramente, a espessura do deslocamento na saída. Segundo, a queda de pressão entre 1 e 2. E terceiro, a força total de arrasto devido ao atrito em cada parede da minha seção. Nós vamos aplicar as equações da continuidade do momento de Bernoulli e a definição da espessura de deslocamento para resolver o problema, tá certo? Então aqui está a expressão da espessura de deslocamento. A equação da continuidade, a gente vai trabalhar mais nesse capítulo com a formulação integral, vocês vão ver isso. Nós vamos aplicar apenas a formulação integral da quantidade de movimento e da equação da continuidade. Nós temos a equação de Bernoulli e essa equação, a equação do momento. Esse é um problema um pouco mais complexo, então nós vamos ter que fazer assumir algumas coisas a mais, correto? Então vou deixar aqui o nome de cada equação só para lembrar vocês disso. Equação de Bernoulli e a equação do momento apenas em x, porque nós não precisamos das outras coordenadas. Vamos assumir. Primeiramente, nós vamos assumir o que a gente sempre assume, que o escoamento é incompressível. Nós vamos assumir também que o escoamento está em regime permanente, né? E também não existe forças de corpo ou forças de campo na direção x.
nós vamos desprezar os efeitos viscosos, as forças viscosas fora da camada limite. Nós vamos dizer também, 4, que existem linhas de corrente entre 1 e 2. As linhas de corrente, a gente vai considerar elas no centro do tubo, onde não há presença de camada limite. A gente não pode passar uma linha de corrente no meio da camada limite, né? Então, as linhas de corrente existem entre 1 e 2, mas elas vão estar na linha de centro. Nós vamos também considerar que o escoamento é uniforme fora da camada limite. 6. Vamos considerar também que a camada limite que está atuando vai ser a mesma em todas as paredes do meu sistema, tá? Do meu tubo. Nós vamos desprezar os efeitos dos cantos, já que é uma seção quadrada, então nós vamos desprezar os efeitos dos campos e nós vamos dizer que 1 e 2 estão à mesma elevação, ou seja, a gente vai desprezar o ΔZ entre 1 e 2. Nós vamos começar dividindo os dois lados da equação da espessura de deslocamento por delta, porque isso vai facilitar um pouco a nossa resolução. Isso vai falar que vai dar 1 sobre delta, integral de 0 até delta, de 1 menos uzinho sobre uzão. Nós vamos fazer igual a gente fez na teoria, eta igual a y sobre delta. Então, fazendo isso, d eta vai ser 1 sobre delta dy. Vamos fazer essa substituição de variáveis, e quando a gente fizer essa substituição de variáveis, nós vamos obter uma expressão em função de eta. A partir um dado do exercício que falou que era uma expressão de sétima potência. Então, uzinho sobre uzão é 1 sobre 7, é eta elevado a 1 sobre 7. Substituindo isso, nós vamos obter que delta asterisco sobre delta é igual a integral de 0 até 1 de 1 menos eta elevado a 1 sétimo de eta. E isso nos dá 1/8 quando nós resolvemos essa equação. Portanto, o que a gente tem? Delta asterisco sobre delta x é igual a 1 sobre 8. Mas só que a gente tem o valor da espessura da camada limite em 2. E essa espessura, ΔL, é igual a 20,3. Substituindo isso, nós temos que a espessura da camada limite, a espessura de deslocamento da camada limite em L é 2,54. Depois disso, nós podemos aplicar a equação da continuidade e aplicar aquelas resoluções, aquelas simplificações que a gente fez, e a gente vai ter que a velocidade 1 vezes a área 1 tem que ser igual à velocidade 2 vezes a área 2, ou seja, a massa que está entrando no meu sistema tem que ser igual à massa que está saindo. Está entrando H, mas na saída a gente pode considerar o delta asterisco, já que a gente pode falar que é U2H menos 2 vezes delta asterisco, já que o delta asterisco é quanto que eu tenho que deslocar a minha placa para falar que o meu escoamento permanece constante. Fazendo isso, nós podemos encontrar a velocidade 2, que nesse caso vai ser 50 vezes 305 dividido por 305 menos 2 vezes 2,54. E isso nós temos que a velocidade na saída vai ser de 51,9 metros por segundo. Nós podemos aplicar a equação de Bernoulli para determinar o ΔP. Então vamos aplicar ela no centro do túnel de vento, pois lá existem as linhas de corrente. Portanto, nós vamos ter P1 sobre ρ mais 1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 sobre ρ mais o 2 ao quadrado sobre 2. Disso, nós podemos determinar o nosso ΔP sobre ρ, e o ΔP sobre ρ é o 1 ao quadrado menos o 2 ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso daí, substituindo os valores de
tanto para ρ, que nesse caso aí é 1,23, que é a viscosidade do ar, a massa específica do ar, para temperatura de 20 graus, dividido por 2, que multiplica 50,2 ao quadrado menos 51,9 ao quadrado, e a gente vai ter que a queda de pressão entre 1 e 2 é de menos 106,7 Pascal. Essa é a queda de pressão entre 1 e 2. Para determinar o arrasto nas paredes, nós vamos escolher um volume de controle e vai ser aplicado na equação da quantidade de movimento. Portanto, o integral sobre a superfície de controle de ρ UV dA vai ser igual à somatória de forças de superfície. Quais são as forças de superfície que eu tenho? Eu tenho a força de arrasto e eu tenho também as forças devido à diferença de pressão. Eu fiz o meu volume de controle sendo esse volume de controle retangular aqui de altura ΔH2, tá? Então, vou ter na entrada P1 vezes ΔH2. Então, na entrada eu tenho P1 vezes H ΔH2 menos FD menos P2 na saída H ΔH2. E isso eu tenho meu somatório de forças de superfície. Isso vai ser igual ao momento que está entrando no meu volume de controle, mais o momento devido à massa, que esse momento que está sendo perdido, porque a massa está saindo do volume de controle, então vou colocar a velocidade média vezes a massa que sai por cima do volume de controle, mais o momento da saída. O somatório de momentos meus vai ser essas três componentes. A massa que está saindo por cima, ela pode ser determinada como sendo a massa da entrada menos a massa da saída. A massa da entrada a gente consegue determinar por ρ1H vezes o delta, menos a massa da saída, que nesse caso vai ser integral de 0 até ΔH2 de ρUHDY. Com isso, nós podemos jogar na equação de cima para determinar quanto que é a força de arrasto. Mas a gente precisa também saber qual que é o valor da integral de 0 até ΔH2 de ρUHDY, que é o momento que está saindo do meu sistema. Nós podemos fazer isso apenas aplicando aí as equações que a gente tem, substituindo o Uzinho, dividindo por U2, né, e substituindo por eta, nós vamos ter que essa integral é 7/8 de ρ U2H ΔH2. Portanto, a gente pode calcular quanto que é a massa na saída do meu sistema como sendo ρH ΔH2 menos 7/8 de U2. Vamos calcular então o momento na saída, que nesse caso vai ser a integral de 0 até ΔH2 de U ρUHDY, e isso vai nos fornecer ρU² H ΔH2, novamente fazendo a troca de variáveis, integral de 0 até 1 de eta ao quadrado sobre 7 ΔH. Isso dá 7/9 de ρU2² H ΔH2. Com isso, nós podemos substituir lá na equação da conservação da quantidade de movimento linear, e quando nós fazemos isso, nós podemos determinar qual é a força de arrasto do nosso sistema. Nesse caso, então, estamos apenas terminando aqui de escrever todos os termos, né? A força de arrasto do meu sistema, ela vai ser P1 menos P2 mais ρ, que vai multiplicar 1 ao quadrado menos 1 mais o 2 sobre 2, ou seja, a velocidade média, que multiplica 1 menos 7/8 de U2 menos 7/9 de U2 ao quadrado, tudo isso que vai multiplicar pela área H delta asterisco
lá na saída. Quando vocês substituírem isso, vocês vão encontrar que a força de arrasto é de 2,04 newtons, tá ok? Então essa é a resposta do exemplo 8.1. Obrigado por assistirem até aqui e eu espero vocês para o próximo vídeo.